Eu sou Felipe Carvalho, gerente da BIMED em Brasília. Eu vou seguir com o nosso evento, direcionando primeiramente uma pergunta para instigar o nosso debate, o deputado Pedro Westphalen, dando início à participação dos nossos convidados, a quem eu agradeço imensamente. Agradecimento esse extensivo ao gabinete, todo o pessoal do gabinete, especial ao Felipe, a Joana, que sempre nos acolhem, né, e sempre estão dispostos a nos ouvir. Deputado Pedro, o senhor foi o idealizador da Frente Parlamentar Mista em prol da Saúde 4.0 e do acesso e uso racional de equipamentos e dispositivos médicos tecnológicos, a chamada FP-Medtech. Gostaríamos de iniciar essas atividades ouvindo um pouquinho do senhor sobre o objetivo principal e o papel da frente, o que ele motivou a propor a criação dessa frente parlamentar. Bom, boa noite, Felipe, boa noite, Fernando, boa noite aos meus colegas Irã, Adriana, Silvia Cristina, que estão presentes aqui no momento agora, o Fernando. A BIMED tem cumprido um papel fundamental para que a gente pudesse olhar e ver o momento de fazer o link da saúde 4.0. O que é a saúde 4.0? Para quem está nos escutando e são leigos, nosso companheiro sabe. É a tecnologia na saúde. É o uso racional da tecnologia, a simplificação do processo e o fortalecimento dos nossos componentes de saúde. A saúde é muito complexa. A saúde no Brasil, ela responde por 9,5% do PIB. E quando se fala em saúde, não se fala só em hospital, só em posto de saúde, se fala de todo esse setor, que depois do setor primário, do agronegócio, é o maior empregador do país. A saúde responde por 9,5% do PIB nacional. Né? Os senhores terem uma ideia, nós tivemos lá na nossa frente parlamentar de imunização, uma palestra em que São Paulo concentra os principais distribuidores de saúde, não é à toa. O aeroporto de Guarulhos, que é o maior transportador de cargas do Brasil, 50% das cargas de Guarulhos são alguma coisa referente à saúde. Veja bem a importância. A pandemia nos trouxe a necessidade de atropelar algumas questões, de aproximar o cidadão, de usar a tecnologia. A deputada Adriana Ventura aprovou a telemedicina no período da pandemia. E nós precisamos regularizar e colocar à disposição de tudo isso que existe, à disposição da população, de maneira racional, de maneira a poder ser utilizados. Os avanços que houverem são muitos. Tem algumas questões que vieram para ficar, e nós precisamos regulamentar, nós precisamos facilitar a indústria, nós precisamos estimular a indústria, nós precisamos ter independência em algumas questões. Recentemente, nós tivemos aí quase um colapso em medicamentos para intubação. Então, nós temos que sentar todo o setor produtivo da saúde, e aí vai distribuidor, vai produtor, vai indústria, vai hospital, vai operadora, sentarmos numa mesa e conversarmos para ver de que maneira nós podemos fazer que a Medtech tenha uma função de facilitador dessa conversa, de fortalecimento da nossa indústria, do nosso setor, nessa relação internacional que não pode parar, tem que continuar de maneira racional, não predatória. Então, nós temos muito trabalho a fazer, por isso setorizou-se em vários segmentos, para cada um poder fazer a sua parte e a sua colaboração. Nós temos muito trabalho pela frente, mas é o uso racional de equipamentos, dispositivos médicos, enfim, tecnológicos, que nós vamos na frente fazer com que a saúde 4.0 decole, né? E esse acesso traga conforto ao paciente de maneira preventiva, de maneira racional, enfim. Nós temos muito a fazer. Aí vai desde ventiladores pulmonares, acelerador linear, equipamentos médicos, estentes setor privado, no setor alternativo, como no Sistema Único de Saúde. Essa é a ideia, seguindo sempre a 8080, o artigo 996 da Constituição, né? E isso sempre nós temos que zelar pelo respeito às normas vigentes. Sempre dentro da lei, com muita transparência, mas as necessidades ficaram muito claras aqui nesse momento,
e a necessidade também de nós termos previsibilidade para o setor. Nós precisamos ter previsibilidade para que as pessoas não fujam do país. O Brasil é um grande país, é um país continental, nós precisamos ter regulamentações e regras claras para que a nossa saúde possa realmente ser a saúde 4.0, ligando a saúde à tecnologia. Sem dúvida nenhuma, isso nós temos que promover e prever os direitos da população, fazer com que esses equipamentos e dispositivos estejam à disposição de maneira racional, né? Acompanhar essas tramitações, propor matérias na nossa Câmara, cuidar na Câmara de Deputados e no Senado, que aparece muita coisa que, olha, é incrível, tem mais de 2.000 projetos que impactam na saúde, de maneira não produtiva, de maneira não racional, que, em vez de colaborar, são medidas que atrapalham o funcionamento, atrapalham essa iniciativa colaborativa que existe e deve existir nessas proposições relacionadas à saúde 4.0. As considerações iniciais são essas aí. Vamos estimular e valorizar a participação da sociedade nesse debate. É fundamental a sociedade apresentar as suas questões, as suas necessidades, né, para que possa ter o uso racional de equipamentos. Lá no Chuí do Rio Grande do Sul, ao EAPOC, você pode ter uma qualidade de ensino, respeitando profissionalmente cada um na sua questão, mas você pode fazer o uso de laudos especializados à distância, com qualidade e remuneração adequada. Por isso, pessoas qualificadas estão fazendo parte dessa mesa diretora aí, que eu me sinto muito honrado de compartilhar essas questões nesse momento. Isso são questões que vieram para ficar, e que dependem do Poder Legislativo, do entrosamento com o Executivo, mas o setor privado tem que participar disso também, a indústria tem que participar, as distribuidoras têm que participar, enfim, essa que é a nossa intenção, inclusive gerar patentes aí de equipamentos e dispositivos médicos tecnológicos. Ok? Não estou te ouvindo aqui, Felipe. Muito obrigado, deputado Pedro. Muito obrigado pela explanação. Vou passar agora a palavra à deputada Adriana Ventura, a quem também agradeço por estar aqui conosco, ao pessoal de gabinete, ao Elvis, à Betina, aos demais. Só um detalhezinho ali, Felipe, que eu não coloquei, que é importante, que nós temos que incentivar a atividade de produção. Isso é fundamental. A atividade de produção, a comercialização, a importação, a exportação, ou seja, a melhoria do ambiente de negócio. Nós temos que tornar um ambiente de negócio muito claro, muito transparente, vai ser um facilitador dessa integração, tá bom? Ótimo. Deputada Adriana, bem-vinda. Devido às falhas do mercado global de equipamentos e dispositivos médicos, né, foram evidenciadas durante esse período de pandemia de Covid-19, nós vimos em diversos países, inclusive no Brasil, um movimento protecionista ganhar voz, protecionista no sentido do capital nacional, de fortalecer as empresas, as bases produtivas. Na sua visão, sobre quais pilares deve ser estruturada uma política industrial moderna para o setor de saúde, né, à luz dos preceitos do livre mercado? Será que seria esse o caminho mais correto? Primeiramente, peraí, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, primeiramente, muito boa noite a todos, agradeço muito, muito o convite, e é muito bom estar aqui, principalmente ao lado de pessoas tão queridas, né, meus colegas ali do parlamento, o deputado Pedro, o deputado Irã, né, a deputada Silvia, que ainda não vi, e a vocês que tomaram essa iniciativa. Olha, essa pergunta você está fazendo com uma deputada, né, de um partido liberal, que sempre fala de livre concorrência, livre mercado, e sabe os benefícios que isso traz, porque a gente só vai conseguir realmente fornecer o melhor para o cidadão e o melhor para o mercado se a gente realmente trabalhar o livre mercado, o livre comércio, para que haja competitividade, para que... E essa abertura do mercado ela é muito sadia, o deputado Pedro já disse bem isso, a gente precisa trabalhar esse mercado
para que outras empresas venham para o país também, para que ofertem, tragam novas tecnologias, novas formas de fazer, novos processos, porque é só dessa forma que o Brasil vai estar par a par com outros países. Então, é muito importante, eu participei essa semana, hoje especialmente da Era do Diálogo, que estava falando que só o Mercado Livre traz, a gente só vai ser livre quando a gente tiver um mercado aberto, livre e competitivo, porque senão a gente vai ficar sempre dependente de coisas. E uma coisa que eu queria realmente chamar a atenção é que a gente precisa incentivar a inovação, né? A gente está falando de tecnologia, e essa conversa é fundamental, porque a gente tem que lembrar que a tecnologia, a legislação não acompanha a velocidade da inovação tecnológica. Então, a gente precisa sempre conversar, porque senão a gente está sempre atrás, né? Sempre a gente está segurando a inovação, a tecnologia, por conta da legislação que não acompanha. Então, eu realmente defendo o livre mercado, a livre iniciativa, a livre concorrência, e estamos aqui para debater. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, deputada. Mais uma perguntinha para instigar, agora direcionada ao deputado Irã Gonçalves, quem ouviremos com o mesmo entusiasmo e também expresso nossa gratidão pelo tratamento sempre recebemos o deputado, extensivo ao gabinete, especialmente o Stone, sempre disposto a nos ouvir. Deputado Irã, o senhor é autor do PL 2035, de 2019, que visa incluir critérios de composição, ampliar a transparência da Conitec, né, Comissão Nacional de Corporação de Tecnologias no SUS. E também foi relator, apresentou substitutivo ao PL 7082, de 2017, que pretende instituir o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos. Essas duas proposições, ao nosso ver, se tornadas lei, aportarão significativa segurança jurídica no ambiente de negócios do setor saúde no Brasil. Na sua visão, deputado, além da segurança jurídica, o que mais é necessário para que o Brasil possa ser um atrator de investimentos externos e também internos, né, visando fortalecer o complexo industrial da saúde, se tornar um hub produtivo de importância internacional, considerando possíveis mudanças que teremos por aí, devido aos rearranjos de cadeias produtivas que poderão ocorrer no pós-pandemia, com uma eventual migração de empresas do Sudeste Asiático. Por favor, deputado. O microfone está desligado, deputado Irã. Obrigado. Boa tarde a todos, uma alegria encontrar os amigos aqui, saudar primeiramente a Adriana, querida amiga, Pedrão aí, meu irmão querido. Nós temos... Vocês já estão participando aí, o Isalci e a Silvia Cristina, mas também saudá-los, Fernando, Felipe, agradecer o convite. E realmente nós temos um grande desafio pela frente. Eu acho que... Alô? Alô? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Alô? sim, Irã. Estamos ouvindo. Alô? Muito bem. Realmente, eu acho que a nossa internet está caindo. Não sei se é a minha ou a de vocês. Não, a gente está te ouvindo perfeitamente. Estamos te ouvindo Alô? bem. Estamos te ouvindo bem. Deve estar com delay. Alô? Alô? Te ouvimos e tivemos bem, deputado. Pode seguir. Porque para mim parece que está tudo congelado aqui, entendeu? Não. Tudo bem, então eu vou continuar conversando aqui. Bom, por favor. Realmente nós tivemos na última legislatura uma comissão de inovação tecnológica na saúde. E nós lá construímos esse projeto 2035, que nós aprovamos. Que a finalidade desse projeto é dar transparência à incorporação no âmbito do Sistema Único de Saúde, quer dizer, estruturarmos melhor a Comissão Nacional de Incorporações, na Conitec. E o deputado, nós aprovamos um substitutivo
na Comissão de Seguridade, que o relator foi nosso querido colega Luizinho, e no texto ficou garantido assim que os representantes indicados para participarem da Comissão Nacional de Incorporação, eles deveriam ter expertise no assunto, porque, às vezes, a gente se depara com alguns participantes dessas estruturas que não têm absoluto conhecimento técnico para avaliar uma inovação tecnológica. Garantimos a participação do Conselho Federal de Medicina, da AMD e suas sociedades de especialidade, e garantimos também a participação da Anvisa, e que essas reuniões elas sejam o mais transparentes possível, para que nós possamos ter a avaliação da sociedade em relação a tudo o que é incorporado no Sistema Único de Saúde. Por outro lado, Felipe e queridos amigos, eu não acredito que a gente possa trazer uma grande parte desses quase 180 bilhões de dólares que se investe em pesquisa clínica no mundo. Por quê? Porque nós não temos realmente segurança para que as empresas que investem em pesquisa no mundo tragam para cá seus protocolos. Ora, nós éramos o único país... Vocês estão me ouvindo? Nós éramos o único país do mundo onde existe pesquisa, BRICS, Estados Unidos, Europa, que nós tínhamos 2 estágios éticos e um técnico de pesquisa com prazos que ninguém respeita. Então, nós estabelecemos, nesse substitutivo do projeto de pesquisa clínica 7082, estabelecemos só um estágio ético, que é as comissões estaduais, estabelecemos 30 dias de prazo para que seja analisado o protocolo ético, e que, inclusive, ele pode ser diminuído esse prazo se for alguma tecnologia que tenha muito interesse do Sistema Único de Saúde brasileiro. Nós podemos diminuir esse prazo para 15 dias. Além do que, a CONEP seria apenas um órgão recursal, quer dizer, o projeto não passa mais pela CONEP, ele vai direto para a área técnica, para a Anvisa, que nós estabelecemos um prazo de 90 a 180 dias para que seja deliberado o protocolo. Além do que, uma coisa que nós fizemos, que foi muito importante também, a Adriana, Pedro, Fernando, que vocês já conhecem meu projeto, nós tiramos o projeto da avaliação do Conselho Nacional de Saúde, que era um órgão extremamente ideologizado, e eu sofri muitas agressões, inclusive, de movimentos sociais, porque o Conselho Nacional de Saúde ele não é um órgão técnico, ele é um órgão político, e estava muito contaminado de ideologia. E aquilo atrapalhava muito o andamento dos projetos de pesquisa. Então, nós tiramos de lá e colocamos na Conitec as avaliações. Além do que, nós também garantimos que haja uma renovação periódica dos conselhos de ética e pesquisa, renovando uma parte da sua composição periodicamente e dando o direito de que esses membros eles participem durante um determinado tempo e depois tem que ser renovado. Então, isso oxigena, isso dá transparência, evita que essas pessoas que compõem essas comissões de ética se sintam donas de uma estrutura tão fundamental de avaliação de ética em pesquisa, e, além do que, nós estabelecemos um prazo de fornecimento das inovações no pós-estudo. Conseguimos avançar, aprovamos na Comissão de Seguridade, e agora nós estamos com a urgência
no plenário da Câmara. E eu estava falando para vocês antes aqui. Você está me ouvindo, Pedrão e Adriana? Vocês estão me ouvindo? Bom. E eu Muito estava bem, conversando muito aqui, bem. porque Muito bem. nós. Obrigado. E eu estava falando aqui, Pedro, Adriana e os demais que estão nos assistindo, que nós temos agora um ambiente na Câmara que é um ambiente que nós estamos começando aí um processo eleitoral que se antecipou, todo mundo sabe. E eu acho, na minha avaliação, isso não me foi dito, isso é uma análise minha. Como o presidente Rodrigo, certamente ele tem lá, ele vai ter intenção deve indicar alguém para a presidência da casa, e está todo mundo cabalando os votos aí dos partidos de esquerda, eu acho que o presidente não quer colocar essa votação de 70, 82 no plenário, porque a gente consegue vencer, mas a gente vai causar um certo mal-estar com os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB. Então, eu até estava dizendo aqui, antes de vocês entrarem, Adriana e Pedro, não sei se a Adriana me ouviu, mas eu estava dizendo que é até possível que a gente flexibilize o tempo de pós-estudo, de fornecimento no pós-estudo, apesar de que eu acho que ficou muito adequado. Nós vamos fornecer o medicamento para aquelas pessoas que forem submetidas a protocolo de pesquisa durante 5 anos, mas até que esse medicamento seja comercializado no país. E por que a gente não estendeu mais? Porque depois que essa inovação foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e comercializada no Brasil, aí a Constituição manda que o direito à saúde é uma cláusula pétrea e o tripé universalidade, equidade e integralidade manda que, se a gente tem o medicamento do país incorporado, a gente tem que fornecer ao paciente que precisa dessa inovação. Nós temos todo o apoio da Interfarma, nós temos apoio das sociedades de portadores de doenças raras, portadores de cânceres, e esse projeto, além de trazer uma grande parte desses 180 bilhões, que hoje só vem para o Brasil, Pedro, cerca de 0,19%, 300 milhões ano, porque até a Argentina tem marco legal mais adequado que o nosso, e a Argentina termina abocanhando uma parte de investimentos que poderiam estar vindo para o país, apesar do nosso país ser um manancial sensacional em termos de biodiversidade étnica para que a gente faça pesquisa clínica aqui. Então, se a gente tiver esse marco, a gente termina melhorando esses investimentos e trazendo uma parcela maior desses 180, quase 180 bilhões que as instituições de pesquisa investem no mundo. E nós temos, na última legislatura, eu fui presidente da Seguridade Social e nós fizemos uma comissão para visitar um centro de inovação tecnológica lá em Cambridge. E nós tivemos a noção exata do que a gente está atrás, do que a gente está cerceando o direito das pessoas de utilizarem biofármacos, anticorpos monoclonais, que têm efeitos maravilhosos em uma série de doenças que têm tratamento difícil. E nós ficamos muito para trás. Ficamos atrás porque, volto a dizer, não temos esse marco legal, também porque há um delay de tempo de incorporação. Tem várias técnicas. Na minha especialidade médica mesmo, nós temos uma técnica que tratar a ceratocone, por exemplo, chama crosslink. A gente aplica a riboflavina na córnea do paciente e irradia com ultravioleta. Essa técnica é utilizada na Europa desde 2005. Ela ficou sendo um procedimento experimental no país, já uma técnica extremamente bem avaliada clinicamente e tal. Nós só fomos incorporar aqui há 2 anos atrás na saúde suplementar, e o Conselho Federal de Medicina também aprovou como técnica aceita aqui em 2016, mais ou menos. Quer dizer,
é uma coisa inadmissível. A gente tem que realmente estabelecer esse regramento legal para que as empresas tragam essas inovações para cá e também impulsionar o Sistema Único de Saúde e o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que incorpore de uma maneira mais rápida, porque a gente incorporando de maneira mais rápida, a gente termina com um fenômeno que também é um gargalo no nosso orçamento do é a judicialização. Nós temos aí cerca de 8 bilhões anos de judicialização. Se a gente diminuir a judicialização, que ela é fruto muito por conta de deficiência na incorporação, a gente pode terminar utilizando recursos da judicialização no financiamento desses fármacos, que são fármacos, às vezes, muito caros. Nossa comissão também nossa comissão de coronavírus, que nós todos aqui somos membros, nós aprovamos a Lei 14.006, que é uma lei que tem vários autores, Luizinho, Mariana, vou ler também para não ser injusto aqui com ninguém, Mariana, Soraya Manato, Zacarias Calil, Jorge Sola, Rodrigo Coelho, Alexandre Padilha, Carmen Zanotto, Adriana Ventura, Alexandre Cefiotes, Marcelo Calera, Paulo Albermonte, Dr. Frederico, Paulo Ferrari, Mário Elinge, General Peternelli, e eu fui o relator lá no plenário, e essa lei, ela autoriza que a Anvisa, ela, no período de pandemia, ela autoriza que a Anvisa libere com maior rapidez tudo que é insumo que pode ser utilizado no combate ao coronavírus. E isso, inclusive, facilitou que entre no Brasil insumos até para a gente fabricar as vacinas que estão sendo testadas em fase 3 aqui. Facilitou que a gente pudesse trazer kits, testes, medicamentos, enfim, kits de EPI, essas coisas todas. Então, a nossa comissão está de parabéns também, que a comissão deu um exemplo de rapidez, de competência e forneceu marcos legais extremamente adequados para que o Poder Executivo pudesse enfrentar essa pandemia com mais celeridade e eficiência, apesar de todo o sofrimento que as pessoas estão passando ainda hoje, mas não fora pelo trabalho e a competência da nossa comissão, eu acho que o sofrimento seria maior. E, finalmente, eu gostaria também de falar sobre essa questão de que nós ficamos extremamente dependentes da China na fabricação de tudo que nós precisávamos para enfrentar essa doença. O mundo todo ficou à mercê da China, porque todo mundo ficou explorando a mão de obra chinesa, muito barata, e aí nós terminamos ficando assim à mercê de comprar respiradores e até coisas extremamente simples que podem ser fabricadas pela nossa indústria nacional. Nós tivemos aí muito problema. Eu acho que nós temos sim que ter uma política de ter uma reserva estratégica no nosso país, estimular a indústria para que produza aqui alguns insumos que podem eventualmente ter uma demanda muito aumentada por ocasião de algum evento adverso que aconteça, ou no nosso país, ou no mundo. Esse é meu pensamento e quero aqui reforçar o meu compromisso com o Pedrão aí, que é o mentor dessa nova frente parlamentar, apesar de eu já ser 6.0, mas eu vou me incorporar a essa frente parlamentar 4.0. Isso vai me tornar vai me fazer me sentir mais novo, viu, Pedrão? Conte comigo, meu querido. 7%. Então, esse é o meu pensamento, essa é a minha, eu acho que a minha contribuição, e parabenizar aqui tanto a indústria quanto aos nossos deputados e a nossa comissão externa do coronavírus que tem, e a nossa comissão de Seguridade Social, que também eu, na legislatura passada para essa, com todo respeito aos que antecederam vocês, o nosso ambiente, Pedrão, na nossa comissão e o nosso ambiente na Câmara
ele se fortaleceu muito. Nós temos muitos craques, nós temos muitas pessoas que são extremamente respeitadas e vocacionadas na defesa das boas práticas, da saúde pública, da relação, da nossa relação de saúde suplementar com as corporações, com a classe médica, com a equipe multiprofissional. Eu acho que o nosso ambiente, em relação à saúde, parece que até que Deus estava nos ajudando para que tanta gente boa fosse para a Câmara dos Deputados, para que nós pudéssemos fazer um enfrentamento dessa situação de tanta vulnerabilidade que o povo brasileiro passa. Parabéns aí ao amigo Fernando pela organização dessa teleconferência, e eu estou aqui à disposição de vocês e muito honrado aqui por participar com pessoas tão qualificadas desse nosso debate. Muito obrigado, deputado Iran. Vou passar a palavra ao Fernando, se o Fernando quer lançar algo mais aí dentro desse debate. Deixa eu dar uma complementada no que o Irã falou. O Irã é muito articulado, o Irã é um agregador, é um homem que respeita as diferenças, é um mestre para nós lá na Câmara, nos recebeu de braços abertos, e é um homem que procura o bem. Todas as pessoas que estão aí, sim, têm mais experiência que a gente, então ele tem sido realmente um norte para nós, e a casa dele é o nosso centro de encontros, enfim, e a gente sente muita vontade. E falou muito bem ali, no incentivo que nós temos da pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação tecnológica, para que nós sejamos geradores de conhecimento. O Brasil precisa gerar conhecimento, não é? Nós precisamos, inclusive, criar patentes, equipamentos, dispositivos de médicos tecnológicos que nós não fizemos aqui. O Brasil não investe quase nada em tecnologia. E, ao mesmo tempo, também incentivar e apoiar as atividades de produção, comercialização, importação, exportação, enfim, estimular o Poder Executivo a fazer essas cobranças aí. Nós temos muita atividade, mas muita coisa para fazer nessa nossa frente parlamentar. E a ABMed, nos dando todo esse suporte, toda essa possibilidade, Fernando, propicia juntar realmente o que ele falou, pessoas que conhecem o setor, pessoas bem intencionadas, isso que não conhecem, estudam e aprendem, né? A gente está metido nessa história há 40 anos, sou fundador da Federação dos Hospitais, sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, a gente tem que colaborar bastante. A gente, mais do que escutar, tem que aprender a escutar e transformar o que escuta em ações positivas para a população. Então, o que nós temos que fazer é toda essa tecnologia que vai numa velocidade geométrica, ela chegar à população, chegar ao alcance da população, mas de maneira regrada, não ideológica, de maneira organizada, de maneira que seja previsível. Eu quero, em primeiro lugar, reforçar o projeto que está na pauta, o próximo item da pauta. Ele precisa colocar o senador Jorginho, o relator, o PLP 96. Ok. Desculpa, deputado Pedro. Pode seguir. Eu não sei quem é que está falando ali. Bom. O Isalci já entrou fazendo confusão. Entrou sem saber se estava perto. Ele deve estar na sessão. Mas, ô Pedro, eu acho importante a questão que você trouxe assim, na verdade, você está falando de criar mecanismo de integração com a academia, de produzir conhecimento, não é? E você esqueceu de contar também que o Irã é o nosso aprovador de projetos, ele que vai lá com a bandeira e faz aprovar os projetos, não é mesmo? É o nosso craque. Então, nós somos um ambiente muito propício. Vocês é que são, se vocês não fizerem projetos bons, uma prova. Então, eu vejo, Felipe e Fernando, nós estamos num momento bom para poder fazer um avanço nessas questões aí. Fernando, te atrapalhei. Vai lá, Fernando. Não, deputado, um prazer ouvi-lo. Aproveito aqui para saudar a entrada no grupo do senador Isalci Lucas. Senador, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco. Aproveitando um pouco do que cada um dos senhores colocou nas suas primeiras falas, a deputada Adriana, o deputado Pedro, o deputado Irã, obviamente, para que a gente tenha um cenário de negócios importante, e que o Brasil seja importante no cenário
de negócios internacional, existe a questão da reciprocidade, evidentemente, né? Ou seja, na medida em que o país se abre, ele também faz com que outros países se abram às nossas expectativas, às nossas ansiedades e ambições. Mas eu queria trazer, aproveitando agora a entrada também do senador Isalci, eu gostaria de trazer à discussão uma questão que eu coloquei na minha fala inicial, que nem todos tiveram a oportunidade de ouvir através da transmissão do YouTube, por uma falha técnica do próprio YouTube, que é a questão relativa à reforma tributária e como nós a estamos observando em termos de impacto sobre o nosso setor. O que nós vimos até agora, primeiro que as três que estão em pauta, elas tendem, de uma certa maneira, a trazer um aumento de carga sobre o setor. E nenhuma delas, até o momento, a gente não viu isso, estamos, evidentemente, trabalhando nesse sentido. Desculpa aí, isso aqui é uma loucura. Oi. Apontam para a situação, ou pelo menos para o entendimento do que significa, em termos de relevância para o setor de saúde, o potencial impacto na carga tributária na área de equipamentos. Eu gostaria de ouvir um pouquinho dos senhores qual é a perspectiva de cada um de vocês acerca desse aspecto e desse tema. Plenamente consistente e mais do que justificáveis que nos convencem. Senhor presidente, que... Bom, Fernando, acho que agora o senador Isalci nos escuta, senador Isalci. Gente, quero primeiro pedir desculpa, né? A gente era para ter entrado antes, mas nós estamos em processo de votação. Tem, inclusive, uma matéria minha aqui sobre a questão de mudança do regime tributário, né? Como eu falei agora aqui, foi minha vez de falar, né? Quem optou pelo lucro presumido ou pelo simples, né? Agora está com a pandemia, pode ser que não tenha mais, só tem prejuízo, então tem que ter o direito de fazer a mudança do regime. Então, eu estou defendendo essa proposta aqui, mas quero colocar à disposição de vocês, quero participar um pouquinho, o pessoal está discutindo aqui, mas dá para... Já estou acostumado a participar de 2, 3 reuniões do mesmo jeito, né? Mas ótimo. Parabenizar vocês aí da questão da tecnologia, vocês viram que ontem a gente não votou, mas vai ser o primeiro item de quarta-feira, que nós estamos transformando o FNDCT num fundo financeiro e proibindo o contingenciamento de qualquer recurso da ciência e tecnologia. Então vai ser um avanço muito grande. Eu acho que quarta-feira a gente vota e vai aprovar, eu acho até que por unanimidade, e vai ser uma grande força para essa área de inovação, né? Tecnologia e pesquisa. Sem dúvida, senador, e essa é uma pauta, essa questão do fundo é uma pauta que já vem de alguns anos e realmente, em sendo aprovado, traz um sopro de esperança e de expectativa positiva no sentido de acelerar o processo de inovação no país. Mas retomando e aproveitando que o senhor estava falando de questões tributárias, como é que o senhor vê o impacto dessas propostas hoje existentes na reforma tributária sobre o setor de tecnologia para a saúde no Brasil? Olha, há uma proposta do governo de que qualquer relação com o SUS haverá um tratamento diferenciado. Mas, fora disso, o aumento é muito grande. Então, nós estamos, evidentemente, cobrando para votar uma reforma completa. Não dá para ficar votando fatiado. Você vota um pedaço, você não sabe qual é a contrapartida que vai ter. Então, não dá para sair de 4% para 12% o setor de serviço, sem saber se haverá ou não a questão do contingenciamento, da oneração, desoneração da folha. Então, tem que estar relacionado. Você não pode aprovar, não é, por etapas, confiando que lá na frente vai mudar. Eu acho que tem que ser uma reforma completa para poder perder de um lado e ganhar do outro. Senão, não vai ser difícil chegar no entendimento, né? Então, eu até acho que essa discussão, não é, ela só será real e vai ter algum valor maior quando vier a proposta do governo integral. Não dá para ficar cada dia discutindo um detalhezinho, né? Que o principal ator é o governo. Não adianta a Câmara e o Senado querer aprovar uma reforma sem a participação do governo, né?
Perfeito. Obrigado. Bom, quero cumprimentar o senador Exalci, agradecer a sua presença aqui é deputado Pedro Westphalen, Exalci, e já te fazer um pedido. Nós estamos aí com o projeto 3058, que é um projeto que prorroga a Lei 13.992, que faz com que o SUS pague os hospitais, clínicas e laboratórios contratualizados. Nós precisamos de um relator e precisamos votar isso aí, porque já venceu o prazo da primeira lei e está lá no Senado, nós precisamos votar isso aí. Está no Senado, é? Está no Senado, isso? É 3058 a lei, exatamente. Aqui de 2020? 2020. É a lei Quem 13... que é? Você sabe, não? É minha lei. Minha e mais alguns deputados. O deputado Pedro Westphalen, 3058. Nós já aprovamos a 13.992. Essa aqui já foi aprovada lá na Câmara? Já foi aprovado, já venceu em 1º de julho agora. Então, nós aprovamos mais 3 meses de votação, de pagamento, porque não vão, os procedimentos seletivos não estão sendo feitos. E não pode, nenhum hospital nem laboratório pode atingir as metas contratualizadas. E aí a força motora, quem está na trincheira da infantaria, na frente da guerra, não pode perder o emprego. E já está acordado com o governo, tudo ok, é puxar e votar. Não tem problema. Desculpe a atravessar Sem problema, deputado. Aproveitando essa discussão, eu queria... Reforma tributária. Reforma tributária, eu acho que o senador Exalci ficou muito feliz. Nós temos que ter muito cuidado com a reforma tributária, mas muito cuidado. Ela impacta, sim, as três muito fortemente nos serviços, impacta nos nossos negócios de maneira muito, muito, muito difícil, e tem que ser estudado. E o problema complicador é que nós estamos votando muito rapidamente esse processo. E algumas coisas não estão sendo discutidas a priori. Então, portanto, é extremamente importante nós estarmos atentos. Extremamente importante nós estarmos atentos para que, uma vez feita essa lei, nós não possamos depois ter que refazer alguma questão. E assim como estão as três que eu olhei, as duas que eu olhei, todas elas impactam, sim, e major. É importante fazer uma simplificação, é importante unificação, sim, sem dúvida nenhuma. Esse é um cipoal de mais de 2.000 regras de imposto. Não tem quem entenda. Quem vai investir no Brasil, que olha esse setor tributário, sai correndo daqui. Sai correndo, muda de estado para estado, é um horror. Mas nós não podemos impactar, mas ninguém aguenta mais tributos para suportar. E, além do mais, nós vamos ter o pós-pandemia. No setor saúde vai ter uma demanda reprimida grande, nós vamos ter problemas muito sérios. Então, essas reformas elas têm que ser feitas, são importantes que sejam feitas. É um congresso reformador, o governo também é reformador, mas ela tem que ser com muito cuidado e os nossos segmentos têm que se organizar, porque essas questões se resolvem politicamente em plenário, nem passam pelas comissões. Deputado Pedro, senador Exalci, nesse sentido, só para concluir, Felipe, é importante a gente ter bem posto pelas categorias o que é importante para impactar, que não pode impactar. Então, é importante, nós precisamos disso, nós temos que saber isso aí também. Esse aporte que eu quero trazer, né? Nós temos o SUS como principal comprador, o SUS enquanto sistema, como principal comprador de equipamentos e dispositivos médicos, nós temos uma das PECs que acaba com todas as isenções, né? Uma outra, ela considera medicamentos, e eu queria ouvir dos senhores um pouquinho, né, acerca da questão das isenções. Nós sabemos que os tributos oneram bastante o setor de saúde, e o nosso setor de equipamentos dispositivos médicos também será afetado se as isenções hoje existentes deixarem de existir. Eu vou deixar os colegas que estão na comissão falarem, mas, assim, a minha visão da reforma tributária, até porque do Partido Novo é o deputado Alexis Fontaine que cuida de reforma tributária, mas eu acho que o grande ganho aqui para todos os setores, a gente está falando de indústria de equipamento, da saúde e tudo mais, é a questão da simplificação, que o deputado Pedro já falou, o senador Exalci também, mas também como uma questão de transparência, né? A gente sabe que hoje a gente trabalha metade do ano para pagar imposto e a outra metade a gente perde tempo tentando descobrir tanto detalhe, tanto item, tanta coisa, tanta burocratização. A gente vive em função disso, isso gera, além de um trabalho hercúleo, que a gente não foca no essencial, a gente foca nos penduricários, nas coisas, a gente também tem o problema
da insegurança jurídica, das interpretações, né, das guerras entre estados e tudo mais, substituição tributária, aí começa aquela novela que a gente nunca sabe quando custa alguma coisa efetivamente. Então, assim, brincam, o próprio o ministro Paulo Guedes fala que é manicômio tributário, é mesmo, isso daqui é terra de louco, então a gente precisa simplificar, ter transparência. E agora eu passo para vocês falarem das isenções. Fernando, quer fazer algum aporte ainda sobre esse tema da reforma tributária? Não, eu acho que a deputada, na verdade, gostaria de ouvir um pouco os outros, tanto o deputado Irã, como o deputado Pedro, como o senador Isalci, acerca desses aspectos relativos às isenções e algum outro benefício que, de certa maneira, todos eles contribuem para que a acessibilidade da indústria, a acessibilidade da população à indústria de equipamentos, aos equipamentos, seja maior, na medida em que a carga tributária não seja demasiadamente elevada. Mas eu acho que é fundamental que essas questões fiquem muito claras. Por que a isenção? Para que a isenção? Isso tem que ficar muito claro. Não pode fazer uma régua para tudo. Não são todas as questões iguais. O SUS, sem a isenção de alguns, fica inviável colocar. Eu falei em saúde 4.0. É colocar a saúde à disposição, a tecnologia à disposição da saúde. E isso tem um preço, isso tem um custo, isso tem pesquisa. Nós temos empresas que investem 15% em pesquisa. Então, tu não pode fazer uma regra única para todo o setor. O que tem que saber é quem é que está tendo isenção, que não precisa ter isenção. Isso sim, isso existe essa falta de transparência. Agora, não pode ser uma régua única. Nós temos que ver, então, por isso que é fundamental o setor se organizar e mostrar o que quer. Muitas vezes o setor não se organiza. Tu vai para a reunião, é muito comum chegar no nosso gabinete, Adriana e Irã. O que tu pode me dar, Pedro? Não, o que eu posso te dar? O que tu precisa? O que tu precisa? Qual é a tua necessidade? Por que tu queres isso? Então, são justificativas que nós temos que ter dos segmentos. Na área hospitalar, eu já sei que é o que é necessário fazer para que tenha previsibilidade. Nós temos que fazer os 4 pilares funcionar na saúde. É o acesso do paciente, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. E isso inclui não só, quando se fala em SUS, se fala em serviço público. Não, o SUS é todo o sistema. O SUS é todo o sistema. O SUS é a indústria, o SUS é operadora, o SUS é o hospital privado, o SUS é o público, o SUS é o filantrópico. É tudo. É o sistema complementar de saúde, que atendeu 45% do Covid muito bem agora. Mas o SUS ele é um grande comprador, é o maior comprador e pode comprar bem. Agora, como é que a indústria vai fornecer se não tem alguns incentivos para ela fornecer? Essas questões não podem ser lineares e desconsideradas. Não sei se está me entendendo, mas é exatamente o que eu penso. Não, perfeito. O que você pensa também? Por que nós temos interesse do SUS? O SUS é o maior comprador do Brasil. Exatamente. O nosso entendimento é exatamente esse, deputado. Fernando, eu acho assim, essa questão lógico, a posição do governo é limitar o máximo possível as isenções e incentivos, né? Tanto é que ontem o próprio ministro disse a questão, que alguns questionaram sobre a questão do livro. E ele já colocou que, apesar de ser livro, né, é melhor dar o incentivo e distribuir o livro gratuito, mas cobrar daqueles que podem pagar o livro. Então, quer dizer, a tendência do governo é diminuir o máximo possível. Agora, eu particularmente acho que cesta básica, saúde, educação e segurança tem que ser tudo desonerado, porque são essenciais, não é? Quando você dá incentivo para a educação privada, você está tirando uma demanda muito grande do público, né? E, evidentemente, diminuindo o custo. Então, mas é muito complicado você discutir, não é? A reforma tributária ela tem que caminhar junto com uma série de coisas. Primeiro,
tem que ser uma reforma completa. Segundo, tem que ter o pacto federativo, porque a discussão de votação depende quais são as atribuições de cada ente e o que cada um deles vai receber de recurso. Porque as pessoas não moram aqui na União e nem moram no Estado, as pessoas moram no município. Então, você tem que fortalecer onde está a demanda, não é? Então, tem essa questão do pacto federativo, tem essa questão da reforma completa, que eu acho que é o que vai ter que ser discutido, não é? E essa questão dos incentivos, essa guerra fiscal, não é? Vai ter que fazer algumas mudanças também, porque alguns estados estão consolidados. Você pega São Paulo está consolidado. Agora, você tem regiões do Centro-Oeste, Norte, alguns do Nordeste, que ainda depende. Ninguém vai para lá, porque não tem mão de obra qualificada, não tem estrutura. Então, nós temos que definir tudo isso também, né? Mas eu acho que é uma... eu, particularmente, espero que o governo encaminhe o mais rápido possível. Inclusive, a polêmica do imposto, de imposto digital chamado, que alguns falam CPMF para confundir a coisa, mas o índice de sonegação é muito alto no Brasil. Você tem que buscar um mecanismo de simplificação e fazer com que todos paguem, não é? Você não pode pegar metade da população, metade de sonegação de imposto, né? E ficar por isso mesmo. O governo vem na contramão agora, botando uma nota de R$200, quer dizer, no momento nós estamos trabalhando para acabar com a moeda, né? A cédula, aí o governo lançou de R$200, quer dizer, facilitando muito mais a própria corrupção, não é? E contrariando aquilo que a gente está pensando, que é a simplificação e o combate à sonegação, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Felipe, você senhores. gostaria de trazer outra pergunta? Eu gostaria de dar uma guinada na discussão e tratar um pouquinho, né, das tecnologias 4.0, das tecnologias emergentes, e direcionar para a nossa deputada Adriana Ventura. Deputada, a senhora, né, com a promulgação da Lei 13.989, 2020, a partir do seu projeto de lei 696, aprovou a prática da telemedicina durante esse período de pandemia. E a senhora também agora tem um PL, né, de sua autoria, o 1998, que autoriza e define a prática da telemedicina em todo o território nacional. Nós, na BIMED, sabemos a importância, né, das tecnologias 4.0 empregadas na área da saúde, na área de equipamentos médicos, a interação entre equipamentos, e principalmente a interação remota, né, a interação entre pessoas mediada por tecnologia. Então, acerca do PL 1998, gostaria de ouvir da senhora como têm sido as discussões, os trabalhos junto aos diferentes stakeholders interessados no tema da telemedicina, congresso, ministérios, conselhos de classe, profissionais, agências reguladoras, né, como a senhora tem trabalhado para a aprovação desse projeto de lei, e se há a intenção de extrapolá-lo também para outras profissões, não se tratar de telemedicina, mas de telesaúde. Obrigada pela pergunta, Felipe. Bom, primeiro que eu também quero estender, assim, essa autoria, coautoria e aprovação aos meus colegas aqui, porque foi um trabalho realmente, assim, da equipe, da comissão. Eu brinco que eu escrevi, eu puxo a carroça, mas, na verdade, quem toca, discute, é um trabalho em conjunto mesmo, né? Eu até brincando, eu sempre brinco com o Pedro, né? Falo que a gente vai, faz as coisas, discute, leva, daí vai o Irã ali, puxa a carroça, faz aprovar tudo. Então, é uma coisa que todo mundo faz em conjunto, é muito bacana. Olha, a gente tem discutido na medida do possível, porque realmente, como o deputado Irã falou, e o Pedro também, tem muita discussão, a prioridade agora tem sido a pandemia, o foco é esse, né? A lei que foi aprovada é para ser usada durante a pandemia, existe um projeto de lei, sim, até porque a telemedicina veio para ficar, a tecnologia veio para ficar, a gente não pode voltar para trás, e a abertura de todos e da comissão. Nós já fizemos uma audiência pública recentemente, se eu não me engano, foi em junho, participaram vários
entes, né? Então estava lá o Conselho Federal de Medicina, as associações, os hospitais privados, e tem muita discussão para fazer, tem alguns pontos realmente que precisam ser discutidos, que não tem consenso, mas, no geral, todos sabem que a telemedicina veio para ficar. Acho que o deputado Irã também promoveu debates na frente parlamentar dele, da medicina em si, junto com o deputado Pedro, né? Os médicos já estão discutindo isso, porque tem questões médicas ali que os médicos têm que debater bastante. E você falou de extrapolar, eu também tenho um projeto de telesaúde, uma frente de telesaúde. Inclusive, o deputado Irã e o deputado Pedro também são da diretoria, porque eu sempre preciso tê-los bem perto de mim, não só por eles, pelo conhecimento que eles têm, pelos anos de janela que tem também na área da saúde, porque eu acho que é um grande time. A gente só consegue fazer as coisas realmente conversando com todos, é uma construção coletiva. Mas a minha expectativa já está extrapolado para outros segmentos. A gente está falando de telesaúde hoje, sim. Então, e na telemedicina, quando deu o pontapé da telemedicina, todos na pandemia tiveram que usar de tecnologia e outras coisas para conseguir exercer sua profissão. Então, você vê, desde a psicologia que já estava, como fisioterapeutas, nutrição, biomédicos e várias coisas, entendeu? Até médicos veterinários ligam para o meu gabinete, então é uma coisa bem, bem ampla. Essa telesaúde está colocando coisas que eu nem saberia que caberia ali. Mas eu vou passar a palavra para os meus colegas aqui que podem complementar bastante o que eu estou falando. Muito bem. Primeiro eu queria saudar aqui que o nosso querido irmão Isalci, que abrilhanta aqui esse nosso debate, e dizer a vocês que a telemedicina já é uma realidade no nosso meio, na medicina, há muito tempo, e eu tenho discutido muito com as entidades médicas, com a Adriana, que isso é um assunto que a Adriana defende, que tem conhecimento. Ela diz que não tem conhecimento, mas ela tem muito conhecimento da matéria, estuda muito. A nossa preocupação é assim, nós temos telemedicina e temos teleconsulta. A nossa preocupação com teleconsulta é no sentido da gente garantir biossegurança nos prontuários médicos. A nossa relação médico-paciente é galgada num princípio basilar da nossa profissão, que é o sigilo. Quer dizer, o nosso maior bem, o nosso maior patrimônio é a nossa privacidade, que tem que ser preservada através de plataformas extremamente seguras que garantam a privacidade do paciente, que a relação médico-paciente seja preservada. Nós não admitimos teleconsulta com um médico remotamente numa ponta e um paciente num espaço vazio, sem um outro médico intermediando a semiologia, a avaliação clínica do paciente, porque não se pode fechar um diagnóstico, e a clínica é soberana, não se pode fechar diagnóstico sem palpar, sem examinar presencialmente o paciente, porque o nosso corpo fala através do nosso tato, das sensações do olfato, enfim. Para vocês terem uma ideia, às vezes uma pessoa, ao falar perto de um médico, a gente já detecta que essa pessoa tem um diabetes descompensado só pelo seu hálito, o hálito cetônico. E isso não pode ser transmitido através de teleconsulta sem dois médicos nas duas pontas. Mas isso é um debate longo. O Conselho Federal de Medicina, através dos regionais, tem feito audiências, está acumulando uma série de sugestões que serão compiladas e serão discutidas também em debates que serão promovidos certamente na nossa casa, para nós aperfeiçoarmos o marco legal que garanta uma remuneração também adequada aos profissionais que vão utilizar dessa plataforma e as corporações que vão utilizar. Porque o que nós temos visto aí, nós fizemos um projeto que foi um projeto muito interessante e que a gente fez com o intuito de ajudar o Sistema Único de Saúde em teleorientação e consultas remotas para pacientes que estavam no enfrentamento, sofrendo da pandemia nos vazios desse país, mas muitas corporações já se aproveitaram disso para lançar alguns modelos de planos de saúde com consultas a preço vil, utilizando certas grifes e que, de certa forma, ludibriam o usuário. Isso aí
nós vamos, ao final da pandemia, nós vamos tentar corrigir através de um debate técnico, um debate onde toda a sociedade possa participar e os entes interessados também. Então, essa é a nossa posição em relação à telemedicina. E, finalmente, eu queria pedir que reforcem aí as entidades que estão envolvidas com pesquisa clínica, porque o nosso projeto 7082, ele, óbvio, como o nosso senador Exalci falou, o Pacto Federativo é fundamental, a transferência de recursos para estados e municípios, a gente restabelecer esse equilíbrio com mais justiça social, é fundamental, ele tem toda a razão, e a gente tem que prestigiar os municípios do país, mas a questão do projeto de pesquisa clínica, o 7082 é um projeto que, ele, por si só, se a gente aprovar esse projeto, certamente nós vamos trazer muitos recursos para o país e que esses recursos vão nos ajudar a restabelecer uma economia mais sustentável no país depois dessa pandemia, que vai ser, do ponto de vista da economia, muito sofrido para nós. Só para vocês terem uma ideia, o nosso país é o 7º mercado farmacêutico no mundo, mas é o 24º no ranking mundial de participação em estudos clínicos. E é o único país dos BRICS que está tendo tendência a diminuir pesquisa clínica. É o único. Por quê? Porque nós não temos uma lei adequada que regulamente os protocolos clínicos de pesquisa no nosso país. Exalci, um grande abraço, um TFA para você, querido. Obrigado, Irã. Foi um prazer te ver aqui, meu irmão. Bacana, viu? Você que entende tudo aí, a gente só segue a sua orientação, né? Mas eu aqui no Senado apresentei, inclusive, um projeto para incluir, nesse período de pandemia, também o nutricionista, o fisioterapeuta e alguns outros profissionais, que nesse momento é importante. Tínhamos discutido a questão do veterinário, mas acabou que a própria confederação, o conselho, né, pediu para retirar, acabamos não votando. Mas a telemedicina está aí, é uma realidade, não é? E a gente precisa incentivar mais ainda. E quanto mais instituições usarem, mais barato fica o produto, né? Se poucas hospitais, instituições comprarem, fica muito caro. Então a gente tem que tirar realmente os impostos, tem que ter incentivo a esse tipo de coisa, porque isso não é gasto, isso é investimento, né? Isso é importante. Então, no Senado, contem comigo. Se vocês têm algum projeto lá nessa linha, o Pedro falou aí no 3058, eu já vou checar isso, mas se tiver algum também nessa linha, eu fiz algumas audiências públicas, inclusive lá na Comissão de Desenvolvimento Regional, né, tratando também desse assunto, de novas tecnologias, e aí estou à disposição também, viu? É que nós estamos aqui em votação, eu estou aqui e lá, viu? Mas Obrigado, Exalci. Parabéns, assim, realmente... Vai, não, Pode falar, Pedro. vai. Não vai. Bom, eu vejo assim algumas coisas importantes que nós temos que ver e debater. Tem algumas coisas que eram para ficar, sem dúvida. Vamos ver, terapia gênica. Vai acontecer. A robótica veio para ficar. A cirurgia robótica, hoje tu faz uma cirurgia de próstata com robótica, 98% sem ter condicionado pela precisão dela. A telemedicina veio para ficar, a telesaúde veio para ficar. O que nós temos que fazer é organizar de maneira a poder, justamente o que é a medicina 4.0, saúde 4.0, é colocar à disposição essas tecnologias a serviço da população, tendo os cuidados necessários, mas avançando para evitar o que está acontecendo hoje já, e o Irã tem toda a razão em alguns aspectos ali, está todo mundo querendo fazer isso aí da sua maneira. Não pode ser assim, tem que ser regrado, tem que ser organizado, mas tem que avançar. Veja como nós estamos usando a tecnologia nas nossas funções parlamentares agora. O Irã está lá em Roraima, a Adriana em São Paulo, eu aqui no Rio Grande do Sul, vocês em Brasília, enfim, e estamos nos comunicando e avançando em questões importantes. Então, eu acho que tem algumas questões que são fundamentais, mas que podem ser superadas com diálogo. E isso vai avançar. E avançando com a nossa participação, avança melhor, sem dúvida nenhuma.
São pessoas que não voltam mais, eles não têm. Eu, quando era guria, estudei datilografia. Hoje o meu neto não sabe nem o que é isso. Mudou, as coisas mudam, e mudam rapidamente. Só que nós temos que fazer que essa tecnologia chegue à ponta, com qualidade, sem prejudicar o profissional e sem tirar a garantia de segurança do paciente, em todas as questões. Na telesaúde, eu já amplio, eu chamo telesaúde, não é só telemedicina, telesaúde vai acontecer, a gente querendo ou não vai acontecer. Agora, tem que acontecer de maneira regrada, com qualificação, já acontece no Brasil, já está sendo feito. O Einstein em São Paulo está fazendo isso aí há bastante tempo, bem feito. Então, nós temos que organizar, os nossos conselhos estão atentos, mas tem que entender que são coisas que não voltam atrás. Em relação às nossas entidades e ao setor, eu acho que é importante priorizar algumas questões que passam no parlamento. Hoje eu fiquei horrorizado lá com algumas questões que dizem respeito à saúde de uma maneira ou de outra. Nós temos mais de 2.000 projetos no parlamento que dizem respeito à saúde. Isso é custo, isso é ineficiência, e isso tem também populismo no meio. Então, nós temos que priorizar algumas questões que a gente tem que ficar atento lá. Pega 4, 5 itens que são importantes e coloca isso como fundamental. Eu acho que um ponto principal para o setor agora é a reforma tributária. Essa é uma questão que tem que ser focada diretamente, voltando ao assunto, e as novas tecnologias nós temos que avançar, fazendo o Brasil poder sair de dentro para fora, mas aceitando também a entrada aqui. No momento em que nós falamos aqui em cobrar do Poder Executivo mais qualidade na qualificação dos processos, e tem que haver, não é? Nós temos que dar condições de quem faz o produto ter condições de fazer, e não espantar a indústria, não espantar. Tem que ter a inovação em ciência e tecnologia, evidentemente, mas o governo tem que investir mais nisso aí também. Tem que deixar investir. Tu pega o setor de vacinas. Faz uma síntese do que foi aprovado. Tem países dos Estados Unidos, por exemplo, aplica 2% do PIB em pesquisa. Israel chega a 4% do PIB. Nós não investimos nada aqui em pesquisa e inovação, nessa integração público-privada, na preservação da indústria nacional, mas na aceitação também do que vem de fora. É uma simbiose que não tem volta. O que nós precisamos fazer é organizar esse setor. É colocar isso à disposição do SUS para que possa ser atendido na ponta, colocar isso à disposição do setor privado, fazer essa integração, cobrar do governo a cobrança de qualidade. Por isso que esse projeto do Irã é de extrema importância. Diga que esse projeto já valeria o teu mandato, tirando todo esse. É muito importante, de extrema importância. É um dos focos nossos aqui nessa Medtech, que é uma compilação de vários setores importantes que nós temos que fazer avançar. Bom, muito obrigado, deputado Pedro. Já caminhando para o fechamento, eu gostaria de lançar uma última pergunta e passar para uma rodada final de considerações, na qual vai ser finalizada pelo Fernando, nosso presidente, agradecendo mais uma vez, imensamente aí a vocês por terem disponibilizado tempo de suas agendas, agradecendo toda a equipe dos gabinetes que nos ajudaram na organização, nos desculpando mais uma vez pelos contratempos tecnológicos que tivemos, mas tem esse lado ruim da tecnologia, quando ela falha, apesar de toda a programação. A ABIMED é a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, não fazemos distinção de capital em relação às nossas associadas, temos empresas de capital nacional, multinacionais, empresas que fabricam aqui, que importam, empresas que têm fábrica no país, que exportam para o mundo todo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho, nesse final, como o setor saúde como um todo, pensando na cadeia, indústria, distribuidores, serviços de saúde, como a gente pode fazer essa máquina girar, com a retomada dos procedimentos eletivos, com a atração de investimentos externos. Temos trabalhado muito com a Apex para estimular a atração de investimentos externos, de produção aqui no país. Nossa mente, o Brasil tem potencial
imenso para se tornar um hub produtivo, não só para a América Latina, mas para outros mercados também. E sobre isso gostaria de ouvir um pouquinho de cada um de vocês, numa rodada final, e o Fernando faz os agradecimentos finais em nome da associação. Muito obrigado. Bom, eu vou começar. Por favor, deputada. Acho que ela clicou no botão errado, ao invés de... Está de volta, deputada. É a tecnologia. Não, essa tecnologia que a gente tem que entrar, não é mesmo? Não, na verdade, assim, a rodada final, eu tenho muita esperança que a gente retome logo as atividades. Eu acho que estamos no caminho. Agora, com a retomada da Comissão da Reforma Tributária, eu me animei mesmo, porque a gente via esse ano todo a comissão lá externa do coronavírus participando, a comissão do Covid do Senado, a comissão mista, mas agora que retomou a tributária, eu estou muito animada, porque eu acho que ela é importantíssima quando a gente fala de retomada de setor, esse setor da saúde, de equipamento. Tem um outro ponto também que a gente precisa trabalhar, que é a importância de uma estabilidade política, né? O Brasil precisa ser visto como um país confiável para investimento, você estava falando de investimento agora há pouco, né? E as instituições precisam ser vistas como fortes, a gente vê uma guerra inútil que não leva a nada. E tem também a questão importante, que é um ponto muito forte para mim, que é a questão do combate à corrupção, porque quando a gente fala de saúde do Brasil, né, a gente está falando principalmente da saúde pública, a gente precisa de um ambiente que as empresas internacionais, nacionais, saibam, elas precisam saber que elas vão competir em igualdade de condições, com justiça, com segurança jurídica. Então, eu acho que são coisas muito importantes, eu acho que o nosso foco tem que estar aí. E eu já agradeço a participação, me chamem sempre para discutir. Deputado Pedro, deputado Irã, senador Isalci, a vocês da BIMED, muito obrigada por me convidar. Abraço. Obrigado, deputado. Eu vou pedir para falar, viu, Felipe, primeiro que o meu projeto vai entrar na pauta agora. Por favor. Eu vou precisar também sair. Mas primeiro, dar a notícia, estamos aprovando aqui, vamos por unanimidade, a questão do Revalida. O Irã está aí, o pessoal da saúde, estamos aprovando aqui a mudança na legislação para simplificar e colocar condições e prazos para o Revalida, né? Então, vai para o Senado, vai para a Câmara, esse projeto é o 3716. Vamos aprovar aqui por consenso, né? Bem, eu acho que com essa aprovação da área de ciência e tecnologia, do fundo, a gente dá um avanço muito grande para a inovação no país, porque vocês viram que nós perdemos a capacidade até mesmo de equipamentos simples, né? Como máscara, a EPI, respiradores, ventiladores, perdemos a capacidade até de desenvolver isso na indústria. Nossa indústria perdeu competitividade. Então, eu espero que agora, aprovando isso na quarta-feira, a gente consiga realmente transformar esse fundo num fundo do qual foi criado, né? Para o objetivo que foi criado, que é exatamente incentivar a inovação, que o Brasil está muito aquém, né? Perdemos 19 posições agora nos últimos 9 anos. O nosso orçamento hoje é menor do que 10 anos atrás. Então, acho que é um avanço muito grande, né? E precisamos diminuir o custo, baratear o custo dos equipamentos hospitalares, porque, né, a gente precisa ampliar. Quanto mais, né, os hospitais e as instituições de saúde tiver equipamentos modernos, né, isso é bom para todo mundo, né? Mas hoje acaba inviabilizando pelo custo. Então, a gente tem que investir em inovação, né, aprovar realmente alguns incentivos nessa área, permitir que as empresas que estão inovando possam ter incentivo à lei do bem, que ela possa ser aplicada também nas pequenas e médias empresas. Então, tem muita coisa para a gente fazer, para a gente realmente sair dessa crise, né, do Covid. Nós já temos que pensar agora no pós-Covid, né, para ver se realmente... Eu acho que o Covid foi uma mudança radical, né, não será mais a mesma coisa que antes. A gente antecipou pelo menos 10 anos daquilo que a gente esperava em termos de tecnologia, mas o Irã falou um negócio muito sério. Nós estamos discutindo aqui a lei de proteção de dados, que vai vigorar agora, e o governo é totalmente analógico, o governo não tem nenhuma
condição, não é, de cumprir a lei de proteção de dados, quer dizer. Então, a gente tem muito trabalho para fazer, né? Então, parabéns aí, obrigado pelo convite, estou à disposição. Cumprimentar meus colegas deputados aí, né? Eu fiquei lá há algum tempo, 3 anos aí na Câmara, e sei o quanto é difícil nesse trabalho aí de convencimento. 513, aqui no Senado é mais fácil, né? Mas um abraço para vocês, obrigado pelo convite. Eu vou sair, que o próximo item é o meu projeto da mudança de regime tributário. Viu? Um abraço para vocês, obrigado. Boa sorte. Tchau, Muito tchau. obrigado, senador. Obrigado, senador. Obrigado. Sucesso. Tchau. Não vai, né? Deputado, acho que o deputado Irã está no... Espera aí. Eu vou sim, é porque eu estou aqui também acompanhando esse projeto 3716. Estou preocupado com isso Esse aí, né? projeto... É do Revalida, né? Que ele falou, né, Fiquei Irã? preocupadinho com isso aí, né? Vocês vejam como, às vezes, o Exalci está achando que está fazendo uma coisa boa para nós e a gente está super preocupado. É muito ruim. É um projeto que entrou cria... de contrabando esse projeto, não estava voltado. Uma revalidação automática de profissionais que sejam oriundos de universidade de excelência. Flexibiliza o revalida para a universidade privada, que eu acho que a nossa querida amiga Adriana deve ser até a favor, porque A qualidade sou. ela é muito liberal e tal, né? Mas a gente... Não sou tão liberal assim, não, mas nesse aspecto, a qualidade ok. E aprova também um revalida automático emergencial para a pandemia, que é um projeto do Randolph Rodrigues, senador Randolph, lá do Amapá. Isso me deixa muito preocupado, porque nós acabamos de sancionar uma lei do revalida no país. E nós já vamos mudar essa lei. Quer dizer, já é um prenúncio de muito debate na Câmara, e é uma luta, quer dizer, é uma votação sempre muito acirrada. Na última vez nós conseguimos preservar o revalida em 2 etapas na Universidade Pública por 2 votos, e vamos ter que trabalhar muito aí, Pedrão e Adriana, não sei, para ver se a gente aperfeiçoa isso aqui, que isso aqui gera uma abertura aí para... Depois que entrar um monte de gente aqui num revalida emergencial, como é que vai embora depois, Adriana? Aí é muito complicado. Eu acho... Isso me deixa muito preocupado. Mas eu quero aqui também... isso não era nenhuma pauta nossa, mas já que eu estava ligando aqui para saber o teor. Eu quero agradecer o convite, viu, presidente Fernando, a Abimed, a oportunidade que me dá de conviver com pessoas tão qualificadas como todos vocês que participaram dessa reunião, e reforçar o nosso compromisso aqui com o aprimoramento da nossa base legal do país, para que nós possamos ficar pareados com os BRICS, né, e com os países que fazem e disponibilizam inovação tecnológica aos seus nacionais de uma maneira mais eficiente que a nossa. Porque nós temos, por esse atraso, nós temos cerceado o direito das pessoas, principalmente os menos favorecidos, de inovações, de medicamentos que podem dar uma qualidade de vida muito melhor, uma sobrevida melhor, possibilidade de cura de algumas doenças, e para as pessoas que são portadoras de doenças raras, nós temos muitas drogas. Eu visitei o laboratório Sanofi lá em Cambridge, onde tem uma planta que eles fazem
um anticorpo monoclonal que é usado na síndrome de Cushing. E aumenta muito a sobrevida das pessoas, muito mesmo. Então, são drogas que podem realmente fazer a diferença para milhares de famílias que têm pessoas que precisam de cuidados especiais nesse país. Além do que, nós temos também um aumento do número de casos de câncer no mundo todo, e em 2030 vamos morrer mais de câncer do que de doenças cardiovasculares. E também o mundo moderno fabrica muitos biofármacos, muitas proteínas novas que têm um efeito sensacional em alguns tratamentos de cânceres e que podem realmente melhorar e aumentar a sobrevida de milhares de pessoas que têm essa patologia no nosso país e que Isso é verdade no lhes é nosso setor dificultado o também, acesso né? por conta de que a gente... Isso é verdade no nosso setor também, né? Equipamentos, Então, dispositivos. nós estamos aqui, equipamentos também, não é? Olha, equipamento, então, tem coisas muito simples na oftalmologia que às vezes eu fico dizendo, meu Deus do céu, um negócio tão simples desse a gente não consegue fabricar no nosso país, porque na oftalmologia, tudo que nós fazemos em termos de cirurgia, tudo é tecnológico. Tecnologia é muito simples de fazer. E a gente fica na mão aí de assim, monopólios ou oligopólios de indústrias que nos exploram do ponto de vista da manutenção, dos contratos de manutenção, que são absurdos. O Pedro é proprietário de um hospital, ele sabe do que eu estou falando. A manutenção desses aparelhos é caríssima. Então, eu acho que realmente a gente tem que facilitar um ambiente de investimento aqui para que a gente possa, inclusive, diminuir os custos dessas tecnologias que nós utilizamos nos nossos pacientes. Muito obrigado mais uma vez a vocês e nos ajudem a gente caminhar, porque vocês são estruturas organizadas e que têm voz e que podem pressionar o Congresso Nacional para que a gente possa ir no caminho da modernidade aí. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado aí pelo convite. E Pedro, Adriana, Isalci participaram aí desse encontro conosco. É sempre uma alegria revê-los. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente aí na próxima semana em Brasília. Um grande abraço, um excelente final de semana a todos. Bom, agora eu acho que fiquei eu aqui para encerrar, e um abraço, vamos nos ver em Brasília, sim, segunda-feira vou a Brasília. A retomada, os novos tempos, os novos momentos, o que é preciso nós termos em mente? Nós vamos ter uma demanda reprimida muito grande de procedimentos na área da saúde. Procedimentos seletivos, por medo, por decreto presidencial de não fazer procedimentos seletivos. Então, nós vamos ter que ter uma demanda reprimida muito grande, que vai ter que ser atendida. Nós temos, além de projetos de lei que vão tratar disso aí, nós temos que fazer com que o governo entenda e compreenda que não pode esmagar a indústria e olhar a saúde como um todo. E aí nós temos que ter algumas questões que são pontos básicos. Qualquer empresa, qualquer setor precisa ter previsibilidade. Isso o governo, isso está com estabilidade política e sem mudanças de regra. Nós temos que ter políticas permanentes. Quantos ministros de saúde tivemos nos últimos 6 anos? Mais de 20 ministros. Nesse momento, 3. E quando entra, muda todo um sistema, é toda uma complicação. Segundo, o gestor de saúde ele tem que ter uma visão global da saúde. E nós temos que colocar numa mesa de negociações, e aí vai o setor prestador, distribuidoras, indústria, colocar na mesa aquilo que nos aproxima, e 80%, 90% das questões nos aproximam. Criação de emprego, geração de renda, estabilidade, é 9,5% do PIB nacional a saúde ela produz. É muito importante, é um setor que tem que ser olhado como o setor primário é olhado.
Por que o Brasil hoje é uma referência mundial no setor primário? Porque teve incentivos para esse setor e desenvolveu um parque tecnológico muito grande, setor metal-mecânico de primeira linha, e hoje nós nos equiparamos e superamos até os Estados Unidos no setor primário, porque teve a compreensão do governo da importância que tem. E se o Brasil tiver um olhar de gestor de bloco, e aí pega Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil como monobloco, vai ser a grande fazenda do mundo. Além de uma baixa densidade populacional em relação a outros países, a Ásia e a China, enfim, que são os grandes compradores, nós temos um clima espetacular e temos capacidade de produção. E o governo incentivou isso aí. E hoje nós somos o primeiro fornecedor de proteínas animal do mundo, de vegetal do mundo, de suínos, de aves, enfim. Se resolveu essa questão com 10% da área de produção no Brasil, com preservação do meio ambiente. O setor saúde tem que ter o mesmo olhar do governo para ele, com incentivos, previsibilidade. Um dos nossos cânceres, fala tanto em corrupção, sem dúvida nenhuma, mas um dos cânceres nossos é a burocracia. Tem que desburocratizar esse país. Nós temos que ter estabilidade política, nós precisamos fazer a reforma administrativa no Brasil, diminuir o custo do Brasil, para poder haver investimentos mais na área da saúde, na área da pesquisa, na área da inovação, para que toda essa tecnologia chegue à ponta, chegue lá. Nós temos um diferencial em outros países, em relação a outros países, que é o SUS, que foi feito aos moldes do healthcare inglês, mas que é muito mais abrangente, chega muito mais na ponta. E é um instrumento que fez a diferença agora nesse combate à pandemia. A previsibilidade, a reforma administrativa, na retomada, tem que entender que o setor está sofrendo muito. Por que eu estava preocupado com algumas atitudes que deveriam ser centralizadas do Ministério da Saúde? Porque eu via gestores municipais e estaduais se apropriando de produtos de uma determinada indústria, que muitas vezes até sem saber como conservar aquilo lá, e sem ter necessidade de usá-lo. Tem algumas questões que são parâmetros nacionais, algumas coisas são estaduais e outras municipais. Hoje, felizmente, está o CONAS e o CONASENS com o Ministério, estão tendo entrosamento nessa questão tripartite, mas na retomada nós vamos ter que ter muito cuidado para não estrangular aquilo que já está estrangulado. O setor chegou ao esgotamento. O setor hospitalar hoje tem uma dívida com a Federação de Tributos de 58 bilhões de reais. Eu tenho o projeto 5413, que nós estamos estudando, o Irã está me ajudando nisso aí também, o Luizinho, todos nós estamos fazendo, que é um projeto para poder fazer o pagamento dessas dívidas com prestação de serviço. Hospitais privados e filantrópicos privados, e privados, puramente privados. Isso aí injeta 58 bilhões na saúde, podendo 90% dessa dívida ser paga com serviços, já com o Instituto Tribunal de Contas, já com o Estudo da Fazenda aprovado, o Ministério aprovando, e isso vai ser importante. Então, vários mecanismos de ação têm que ser desencadeados agora para o setor poder continuar funcionando. Então, é importante, sim, você olhar o SUS como grande comprador, é importante, sim, fazer com que não haja uma desestabilização das nossas empresas, haja um estímulo, esse intercâmbio internacional, mas fortalecimento da indústria nacional, com ações. E aí eu vejo vocês num foco muito importante. Fernando, quero parabenizar a BIMED, porque quer queira, quer não queira, os avanços e recuos dos nossos setores, da nossa sociedade, elas acontecem no parlamento. É lá que nós levantamos as vozes em defesa da comunidade, é lá que questões que são importantes, muitas vezes não ditas, são resolvidas. Veja bem, nós tivemos agora um exemplo, o Exalci, grande senador Exalci, traz para cá uma notícia como se fosse boa, e não é uma boa notícia, do meu ponto de vista. Vai ter que ser muito discutido. Nós não podemos fazer no bastantão. Nós precisamos de médicos no Brasil, então vamos fazer faculdade de medicina. Mas nós vamos largar no mercado milhares de jovens credenciados pelo diploma, mas incapacitados para exercer a profissão. Quem vai sofrer vai ser o meu filho. Não precisamos de uma ponte entre o Brasil e a Argentina, vamos construir a faculdade de engenharia do lado. É o errado, é equívoco. Agora vai deixar entrar aqui no país qualquer pessoa que fez qualquer curso em qualquer lugar. A minha filha mora na Itália, ela tem mestrado e doutorado
em ortodontia, ela teve que, para exercer a profissão, sentar nos bancos da faculdade, cursar um ano, para depois poder exercer a profissão e, para fazer ortodontia, defender a tese de novo lá. Então, eles têm um critério de qualificação porque eles se preocupam com o italiano, e isso é em qualquer lugar do mundo. Então, nós não podemos abrir mão dessas questões de qualificação, mas temos que fazer o governo entender, e está entendendo, a importância de não estrangular o segmento nesse momento. Ok. Deputado, muito obrigado. Eu gostaria de encerrar o evento novamente agradecendo aqui a presença dos senhores, ressaltar de nossa parte, uma vez mais, o compromisso da ABIMED com a busca incessante da melhoria do acesso da população às melhores tecnologias disponíveis. É reconfortante ver a convergência que há em muitas das falas dos senhores, o que faz com que nós tenhamos e mantenhamos um otimismo muito grande nessa saída de pandemia e retomada de atividades normais, mas principalmente uma expectativa muito positiva em relação aos trabalhos que poderão vir serem desenvolvidos através da frente Meditech. E, uma vez mais, nos colocamos à disposição dos senhores e agradecer pelo brilhantismo, pela eloquência e pelas contribuições que os senhores trouxeram a esse debate hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Espero poder reencontrá-los todos em breve, pessoalmente e bem, e um bom final de semana. Muito obrigado e obrigado aos assistentes via YouTube. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Olha aí, no domingo é Dia dos Pais, então um feliz Dia dos Pais a todos. Feliz Dia dos Pais para vocês. Um domingo muito feliz. É verdade. Obrigado, um abração. Lembrado, deputado. Felicidades eu que sou pai todos. de 5, não posso. Eu que sou pai de 5. Um grande abraço. Bravo. Tchau.